Salve, salve amigos do automóvel, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio aqui, mais um programa de entrevista. E o papo de hoje, fala aí Marcão, hoje nós vamos falar sobre o quê? Hoje interessa a todo mundo, meu irmão. Será que interessa a todo mundo mesmo, Felipe? Quem é que nunca fugiu de uma lei seca? Opa, calmou, não, fugir não, galera. Eu nunca fugi não, eu não bebo também, né? Marcão tem essa vantagem, não bebe. Eu, graças a Deus, minha digníssima esposa não bebe e ela tem carteira D, então, meu irmão, esquece. Ela é a motorista da rodada. Sempre. Mas galera, hoje a gente trouxe aqui o Gabriel França, o camarada é somente especialista. Eu acho que ele é o maior especialista do Rio de Janeiro, quiçá do Brasil. O cara é diretor da Condutor Legal. É isso mesmo? Tô errado, não? É isso aí. Condutor Legal, Gabriel? Exatamente, Condutor Legal. O cara é consultor da FENAS Detran. Sim, Federação Nacional das Associações de Detran. Porra, bacana. É pós-graduado em Direito de Trânsito. Direito né? de Gestão de Trânsito, sim. Porra, então, ou seja, o cara manja muito, Tem galera. know-how, mano. O cara manja muito de recurso de multa. E o programa de hoje é pra gente falar, né, desse assunto que tanto interessa aí a nossa audiência. Então, Gabriel, seja muito bem-vindo, cara. Gratidão por você aceitar o convite. O cara saiu de longe pra vir aqui bater esse papo com a gente. Espero que esse programa ajude aí a nossa audiência a resolver esses pepinos aí de multa, né? Afinal, a gente não quer que nada aqui seja ilegal, galera. Perfeito. A gente não tá falando de ilegalidade, a gente não tá falando de jeitinho. A gente vai falar de lei, Exatamente. de legislação. Está previsto no Código de Trânsito Brasileiro, né, Felipe, né, Marcão? Todo Perfeito. condutor tem o direito de ser multado corretamente. É um grande desafio do dia a dia e, infelizmente, existem muitas multas de trânsito que possuem algumas ilegalidades, alguns erros. E toda vez que isso for comprovado, aquela multa pode ser cancelada. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui. O pessoal, quero agradecer o convite aí de vocês. Felipe, Marcão, obrigado pelo convite de estar aqui junto com amigos do automóvel. Todo mundo que participar aí, que estiver vendo esse vídeo, a gente vai falar sobre informações muito importantes de que todo condutor e todo proprietário de veículo deve saber para que possa economizar dinheiro com multas de trânsito. Porra, bacana demais, cara. Show. Isso é importante. Antes da gente começar então, vamos pedir pra galera, Felipe, se você conhece alguém aí que tá enrolado com multa, tá agarrado aí com multa, já pega, direciona o link desse vídeo pra esse cara assistir, porque hoje vai ter muita informação que vai trazer clareza, talvez até pra salvar a carteira do seu amigo. Então, a gente tem esses BO aí de dá perder mole, carteira, não. de suspensão do direito de dirigir. E, de fato, é importante. Então, aproveita, já compartilha esse canal com teu amigo, curte, comenta esse vídeo, dá essa força. A gente tá aqui movendo toda uma estrutura para trazer conteúdo importante para vocês. E não deixa de se inscrever, galera. Exatamente. Depende de você clicar nesse botãozinho aí para se inscrever pra gente conseguir continuar evoluindo. Show de bola, galera. Então vamos lá. Gabriel, cara, conta pra gente como é que você caiu nesse mundo aí, nesse universo das multas, de onde ninguém nasce. Eu nunca vi isso. Ninguém nasce falando que assim, meu filho vai ser especialista em recurso de multa, irmão. É verdade. Foi uma boa história. Como é que você deu esse desgosto pra tua família? Pois é, cara. Porque com certeza teu pai queria que você fosse médico, advogado, não é isso? Olha só, olha como que é engraçada a história. Na verdade, foi meu primeiro e último emprego. Foi quando eu comecei a trabalhar numa cooperativa de transporte, só dando um passo atrás, né? Eu estudava para ser oficial da Polícia Militar. Na minha época, bem que tu não passou, com burrão. 17, 18 anos, era pela UERJ. Então você escolhia matemática e tal, física, e tinha lá relações públicas. E aí depois você ia para oficial da PM, você escolhia depois da segunda fase. E aí com 17 anos eu passei na primeira fase, passei na segunda fase, beleza? E aí, só que eu era muito novo, então na classificação eu fui ficando para trás. Mas aí meu pai falou, cara, você vai tentar de novo. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai para um preparatório e você vai se preparar melhor. Eu falei, beleza, pai, tranquilo. Só que num dia desses da vida, meu pai trabalhava numa cooperativa de transporte também, e aí eu tive a oportunidade de conhecer ali um dos diretores daquela empresa. E aí o cara conversou comigo, gostou assim do que a gente conversou. Pô, cara, teu filho tem ideias novas, eu já gostava de tecnologia à época, eu gostava sempre de alguma coisa que buscasse inovação. E aí ele falou, cara, pro meu pai, que o nome do meu pai é França, por que tu não pergunta pro teu filho se ele não quer estudar qualquer outra coisa? Porque, pô, ele vai, nada contra, é um prazer, claro, ser policial militar, mas a gente sabe das características difíceis do Rio de Janeiro. Teu filho é novo e tal, pô, se ele pudesse escolher uma outra carreira, é menos risco pra ele, pra você também, né, como pai. Aí meu pai, tá bom, vou conversar com meu filho. Aí meu pai conversou comigo e falou, Gabriel, ele falou que se você quiser ser astronauta, ele vai ajudar você a querer ser lá o teu sonho. Eu falei, tá bom. Gabriel, então tá. Ele falou pra você ir lá na empresa e tal, amanhã. Cheguei lá, ele falou pra mim, Gabriel, você tá contratado já, eu não vou pagar um curso pra você, eu vou te dar um emprego. Só que eu não sei no que tu vai trabalhar.
Mas aí chamou o sócio dele, arruma um lugar pro Gabriel. Foi assim que eu comecei. Caraca. Aí eu comecei como um telefonista atendente lá naquela cooperativa de transporte. Aí olha que legal a tua pergunta. A pessoa que fazia o trabalho de gestor ali daquela frota evadiu, foi embora. Largou, ficou puto lá. Desistiu. É muita multa. Era tanto problema, tanto pepino, Marcão. O cara chutou o pau da barraca. Não tinha ninguém. Logo um mês depois que eu tava lá. E outra, ninguém foi pro lugar dele. Não tinha ninguém para recorrer multa de trânsito naquele lugar. E olha que era uma empresa que já tinha advogados. Todo mundo já sabia o bizu. Você tinha acabado de chegar, não sabia. Que ali era um problemão. Falou, corre de lá. Tá todo mundo fingindo que não tá vendo. Irmão, acredite ou não, meu pai me chamou e falou, Gabriel, se ninguém tá ali, cara, tem alguma coisa, tem uma oportunidade, tem um desafio. Mas olha, se você souber aquilo que poucos sabem, eu acho que você pode se destacar. Era cooperativa de... Era uma cooperativa de transporte alternativo, de vans. De van. Agora, olha que interessante. Ele tava no caminho pra ser o cara que aplica a multa. É verdade. E foi pra defesa da multa. É verdade. Apesar que hoje a polícia aplica pouca multa, né? Não. A polícia... Depende. Pouca. Não, já aplicou muito mais. Agora já reduziu. Quase não vê mais os caras de boina, né? Só o cap branco em operação e tal. Mas um ponto importante, é verdade. Eu costumo dizer que eu tava indo pra um lado do balcão. E tu foi pro outro lado. Foi pro outro lado. Né? Pulou o muro. Pulei o muro. Mas e aí eu aceitei aquela proposta do meu pai, fui lá no diretor e me ofereci pra estar naquele lugar. Falei, pô, meu amigo, não chegou ninguém, eu tô vendo lá e tal, aquela mesa lá parada. Pensei se você não queria que eu tentasse aprender. Ele falou, Gabriel, enquanto não chegar ninguém, tu vai ficando. Meus amigos, acreditem, eu fiquei 10 anos nessa empresa. Somente? Somente 10 anos. E eu saí entre aspas, porque eu continuo ainda ajudando todas as demandas, mas por causa da Condutor Legal, que foi um projeto, né, desenvolvido, né, há bastante tempo, e que aí, já naquele momento, eu preferi virar um prestador de serviço do que somente atender aquela demanda daquela empresa. Então foi assim, Felipe, que eu caí de paraquedas, literalmente, no direito de trânsito. A verdade é que naquela época eu devia ter 18, 19 anos, eu não sabia nada de código de trânsito. Para mim, eu olhei aquele livro, parecia a Bíblia. Falei, caramba, vou tentar entender alguma coisa. Comecei a ler o código de trânsito. Aquela época o YouTube não era essa infinidade de conteúdo que a gente tem. Então, com 18 anos, eu tive muita dificuldade de aprender. E naquela época eu procurei alguns colegas advogados que pudessem me explicar um pouco do que tem no Código de Trânsito. E aí eu aprendi outra coisa, que o direito de trânsito, por exemplo, eu formei em 2021 em Direito. Eu estudei 5 anos e não tive um semestre de direito de trânsito. Então, todos os colegas advogados, não é normal dominar a questão relacionada ao direito de trânsito. Então, aquilo também trouxe mais dificuldade no início para mim, mas me fez entender que era uma ótima oportunidade, porque até colegas da carreira da advocacia não conheciam essa matéria. Então foi aí que eu fui com mais afinco para fazer vários cursos de especialização pelo Brasil, aonde eu tive que literalmente parar a minha vida para ficar viajando, porque no Rio de Janeiro não tinha curso, e assim foi que a gente começou a aprender da matéria, começaram a ver alguns resultados, eu comecei a gostar, e aí nunca mais saí. Foi pegando know-how, né? Pois é. Foi assim que tu conheceu a estrutura da FENAS Detran, fazendo esses cursos? Eu já fiz alguns cursos pela FENAS Detran também. Que legal, show de bola. Que eu fiz na área, né, que eu presto serviço ali de perícia técnica, né, de análise de sinistros automotivos, né, voltado mais para o mercado seguro. Sim. E eu já fiz alguns cursos pela FENAS Detran. Que legal. Até tem o nome difícil, rapaz que dá um curso de incêndio lá, Rodrigo. É meu amigo, Rodrigo Kleinman. Eu tava agora lá no Rio Grande do Sul. É amigo mesmo, não dá pra falar. Ele falou certinho o nome do cara, mano. Meu amigo, amigão, camarada. A gente tava junto. A gente, só um parênteses, a gente fez um júri agora, nos últimos 10 dias, onde um acidente de trânsito, e o Rodrigo foi um dos personagens, que à luz da perícia, né, que é a linha do Rodrigo, ele demonstrou lá naquele acidente que a culpa não era do condutor. E tinha ali uma série de características. Eu pude ajudar num caso, por exemplo, de embriaguez, onde a gente conseguiu tirar o réu seria condenado por embriaguez. E a gente comprovou que naquele momento ele não estava sob efeito de álcool. Então, legal que eu tive essa parceria, esse belo trabalho com o Rodrigo. E ali tu conheceu e já fechou parceria com a FENAS Detran? Pois é, na verdade, assim, eu virei, um grande estudante da matéria. Eu estava ali sedento por conteúdo, e a FENAS Detran é a maior instituição né, de ensino do Brasil, é uma federação que tem know-how, né, participa de várias atividades em todo o Brasil. E eu fiquei muito amigo do presidente Mário Conceição, que é o presidente da entidade. E aí o Mário começou a ver ali todo o meu ímpeto pelo conhecimento, começou a me ajudar, fazendo vários convites para outros eventos fora do Brasil. E aí, quando
quando eu formei em Direito, na verdade, antes de formar em Direito, eu já tinha uma outra graduação em Gestão. Então eu pude fazer uma pós-graduação em Direito de Trânsito sem ter a graduação em Direito. E aí, quando eu ganhei o título de especialista em legislação de trânsito, porque a pós-graduação, né, me deu esse título, o presidente me fez um convite de surpresa, onde ele mandou... A FENASDETRAN tem uma revista que roda o Brasil todo, e aí ele mandou o convite, mandou um exemplar daquela revista, e ali estava anunciando o meu nome, né, como um dos consultores da federação. Então, a partir de então, eu tive essa honra de representar a federação em entrevistas, por exemplo. Até obrigado pelo espaço, que aqui eu falo em nome da FENASDETRAN, tenho muito orgulho do espaço que da confiança, né, que o presidente Mário teve na minha pessoa e no meu trabalho. E aí foi assim que eu acabei. De um estudante de cursos da federação, eu me tornei um consultor. Então, eu tenho muito orgulho disso. É importante também essa ideia do camarada não absorver o conhecimento e guardar para ele, né? Do cara transmitir isso, do cara transbordar aí, ajudar a galera. É importante. Infelizmente, tem muita gente que não pensa assim, o cara se torna um especialista, o cara fala, pô, não se eu falar, eu vou dar o bizu pro meu concorrente, o caramba, mas a gente sabe que não tem isso. Compartilhar conhecimento é a melhor coisa, né? A gente aprende juntos e a gente nunca sabe de tudo. Essa é a premissa que eu tenho para mim. Por exemplo, legislação de trânsito. Eu hoje estou aqui conversando com vocês, né, no sentido como um especialista, porém eu sou um especialista até semana passada, porque a legislação de trânsito ela altera a todo momento. Isso aí. Então o especialista que não está devidamente atualizado, com todo o respeito, ele não é um especialista de fato, porque se eu tivesse parado lá na pós-graduação e não viesse nas atualizações, eu estaria aqui totalmente desatualizado para falar com vocês, sabe? Então esse é o desafio, né, de quem trabalha com legislação de trânsito, tá sempre ali atento às inovações. Inclusive eu mesmo tenho uma dúvida, porque teve uma lei que foi, não sei se já foi sancionada, acredito que sim, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que alterou a quantidade de pontos para suspensão do direito de dirigir. E eu não sei hoje se está em vigor, excelente se não está, né? E isso é importante porque 21 pontos, cara, o cara perde a carteira muito fácil. Exatamente. Né? Então explica pra galera aí. Ótima pergunta. Acho que o assunto já começou quente, Marcão. Isso aí. Já é uma excelente pergunta que causa muita dúvida e que também pode salvar a CNH de muita gente. E também tem um detalhe que as pessoas que não têm o conhecimento total da lei podem acabar se prejudicando. Então, assim, vamos lá. Você mencionou muito bem, Felipe, foi esse projeto de lei, ele foi uma política de governo, né, da última gestão, aonde era para aumentar de 20 para 40 pontos. Isso. Só que esse projeto de lei ele foi muito remendado, ele não foi fácil. Passar lá na Câmara, tem todo aquele trabalho no Senado. E aí, o que aconteceu? Hoje está em vigor, a Lei 14.071 entrou em vigor em 2020. Tá? Na verdade, ela foi aprovada em 2020, entrou em vigor em 2021, em abril de 2021, e ela diz o seguinte: o aumento de 20 para 40 pontos, é verdade, isso está em vigor, para motoristas profissionais. Então vamos lá. Quem são a questão do. Já tem uma pegadinha aí. Eu já vou pelo cano. Já tem um asterisco. Tem. O cara asterisco vai ter... grande. Grande. Vai lá, explica aí. Vamos lá, pessoal. Vou até falar de forma bem devagar para ficar bem claro. Vamos lá. Hoje, 40 pontos na CNH, ela é para todo mundo. Porém, tem um asterisco, como o Marcão muito bem colocou. Ela só é 40 pontos na totalidade para os motoristas que exercem atividade remunerada. Então, assim, na minha CNH, se eu não tenho aquele EAR no campo de observações, se eu tomo uma multa de avanço de sinal, por exemplo, é uma infração gravíssima. Aí o limite desce de 40 para 30 pontos. Então, vamos lá, o Gabriel, vamos colocar aqui no exemplo. Eu tenho meu veículo, eu não exerço atividade remunerada, ok? Se eu cometer uma infração gravíssima, aquele limite de 40 pontos não é mais, ele se torna 30. Por quê? Porque eu tomei uma infração gravíssima. Então eu, por algum descuido, usando o telefone celular, manuseando, é uma outra infração que é gravíssima. Então, se eu tomo uma de avanço de sinal e uma de manusear o telefone celular, eu tenho duas gravíssimas, correto? Sim. O meu limite desce para 20.
Então as pessoas estão andando com achando que tá tranquilo. E a gravíssima hoje ela é 7 pontos. Então tu já tem 14 com limite de 20. Exatamente. Então, Marcão, olha só que ponto que aí é, olha só. Não vou dizer nem que é uma pegadinha, mas há uma falta de conhecimento. Eu vou dizer que é pegadinha mesmo, que eu vou falar que é, porque até não tem como tu não ser, sabia, né? Então você tá louco, irmão. Quem é que falou isso? Ninguém pra falou alguém? isso na lei. Tá dentro, isso né? é pegadinha, tá nas entrelinhas da parada. Está nas entrelinhas. Agora eu vou botar o Marcão e o Felipe no exemplo, que são, por exemplo, motoristas de aplicativo, taxistas, motoristas de ônibus, motoboy, aí tem lá o EAR na CNH. Vocês podem ter passado no sinal vermelho, podem ter usado o telefone, tomaram 3, 4 multas de 7 pontos. 4 vezes 7, 28. Estão dentro dos 40. Esse aí, então, é 40 livre. Independente do nível de multa que ele tomar, exato, 40. A soma vai ser 40. Exato. Agora, o camarada que não é, que é o condutor normal ali, que é a maioria. A maioria, é. Aí a gente pode dizer assim, que a cada multa gravíssima que ele tomar, reduz 10 pontos exatamente no limite dele. Isso, é isso? Tipo Marcão. prova da CESP, o cara marcou perdeu meu irmão. Mas isso isso. só conta no caso da gravíssima. Se ele tomar uma grave, Aí, vai 40 pra pontos. soma do 40 Exatamente. Tomou uma gravíssima, só respondendo objetivamente, Marcão. pontos. Diminui 10. Quem não é motorista profissional, tomou uma gravíssima, desce para 30, tomou 2 gravíssimas, desce para 20. Só que isso não tá aí, né, de forma muito clara. Mas já tá valendo isso, Já tá então. valendo desde abril de 2021. Entendi. Boa. E agora, isso serve a partir de quando foi sancionada a lei, abril de Isso, 2021. exatamente. Então, se o camarada tem pontos para trás, isso não, a lei não retroage, né? Então, na verdade, como é que o Detran, os Detrans de todo o Brasil entenderam isso? Na verdade, foi regulamentado pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, e eles disseram o seguinte: quem tinha processo em andamento, ou seja, já tinha atingido os já 21 tinha atingido, lá. Beleza. E ainda tinha prazo para se defender, os Detrans de ofício tinham que cancelar. Então o Detran já cancelava de ofício. Agora, se você já tinha perdido o prazo, né, ou seja, não se defendeu, cabia mais, já tinha transitado em julgado. Exatamente. E aí, o que ocorria? Aí a penalidade era aplicada, de fato, com a suspensão do CNH. Isso é muito questionado no judiciário e tal, mas é mais polêmica, né? Porque cada tribunal pode ter, ainda não tem um consenso, o assunto ainda não chegou lá mas assim, no último escalão. Trazendo para o administrativo, quem tinha processos em andamento, quem ainda tinha prazo para se defender, a maioria dos Detrans pelo Brasil, de ofício, tiveram como cancelar esses processos. Só mesmo teve a CNH assim, suspensa. Quem estava com mais de 40? Quem estava com mais de 20, mas não tinha perdido o prazo. Quem tem mais de 40 já tinha perdido. Aí já tinha ido pro barro, filho. Nada te salva. Pois é. Só tem um detalhe que eu acho que é importante esclarecer, gente. Fica à vontade. Antes da lei e agora, tá? Que vale para os dois lados. A questão dos 20 e dos 40 pontos. É muito comum, Felipe, a gente falar assim, cometi 21 pontos. Cometi 21 pontos, que a gente achava que o limite era 20. Não, o limite nunca foi 20. O limite eram 19. Então, se você cometia 20 pontos, você já podia perder a carteira. Então, agora é o seguinte, o limite não é 40. O limite é 39. Passou de 39, entende? já chorou. Que é muito comum a gente na forma de falar, né? O limite é 40 pontos. Na minha mentalidade era 20. Então, ou seja... Por que na minha era 21? Só eu que tô... Pra mim, eu achava que 20 ainda tava 20, safo. Isso, você achava que 20 tava normal. Pra mim, não poderia atingir 21. Na verdade, se eu atingisse 20, eu já tava... Exatamente. Eu tinha ido pro barro. E por que eu fiz questão de ressaltar isso aqui agora? Porque muita gente acha que o limite é 40. Porque não é 39. O limite é 39. Tá esclarecido. Se você cometer 40 pontos... Outro ponto importante aí é uma alteração desde 2016 que as pessoas acham que não vai dar em nada perder carteira. É facinho, vá lá no Detran e simplesmente faça um curso de reciclagem e tá tudo certo. Não é bem assim. Quem comete hoje 40 pontos, Felipe, Marcão, o Detran vai instaurar um processo que tem toda a ampla defesa contraditória, a pessoa tem toda a chance de defesa, e eu aqui faço questão como especialista para dizer para todos os condutores do Brasil, é muito importante que vocês exerçam sim o seu direito de defesa, porque podem ter vários erros, que depois a gente vai falar mais sobre isso, tanto na multa quanto naquele processo de suspensão, que podem anular tudo. Então você acha que já, não adianta recorrer multa de trânsito porque existe uma máfia, o Detran ninguém lê, os julgadores que estão lá são tudo nomeados politicamente. Não é bem assim. Tem pessoas sérias, os órgãos de trânsito, graças a Deus, têm melhorado muito na questão
Do corpo técnico. Do corpo técnico também, da questão da tecnologia, sabe? Então, os processos hoje, a maioria dos estados estão digitais. Então, aquele negócio que Detran era um órgão com papel e se perdia tudo, agora tá acabando, tá melhorando. Graças a Deus, eu faço questão aqui de elogiar também o trabalho do Poder Público ao longo dos últimos anos. Mas onde eu quero chegar aqui, num ponto importante, você que recebe uma carta, né, de multa de trânsito, ou então de um processo de suspensão, ou até de cassação da sua CNH, você tem 3 caminhos. Deixar para lá, e aí eu já digo, vai dar problema, você vai perder a sua habilitação, vai virar uma bola de neve. Segundo caminho, você por conta própria, né? Tem pessoas que são esclarecidas, né? Pode fazer uma pesquisa, pode tentar buscar ver uma o ajuda. vídeo do Amigos do Automóvel, a gente vai dar várias dicas aqui, o cara sozinho consegue se virar, fazendo a sua própria defesa, ou procurando um especialista, que é o caminho mais recomendável, porque, obviamente, tem pessoas que têm, né, anos de estrada e sabem como funciona esse processo. E ali pode ter algum vício, né, que de fato possa gerar anulação desse processo ou daquela multa de trânsito. Então, eu deixo aqui, né, esse recado, que é muito importante, está previsto na Constituição, os órgãos de trânsito têm que cumprir. Então, todo processo administrativo ele deve seguir o rito do devido processo legal. São 3 fases de defesa. Defesa prévia, aí se você perde, não vou fazer mais porque é perda de tempo. Não. Ainda tem outra instância. Você ainda tem a primeira instância, que é a JARE, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. E aí muita gente faz esse recurso, perde, acha, tá vendo, não tem como, não vou fazer mais. Calma, ainda tem a segunda instância, que é o Conselho Estadual de Trânsito. E aí é um conselho, literalmente, são vários julgadores que fazem uma análise daquilo que foi julgado. Então, se tiver ali algum erro, algum vício, aquele conselho serve para corrigir aquele julgamento indevido. Então, por isso que eu deixo aqui, né, essa informação de que vale muito a pena você lutar até o fim pelo seu direito de dirigir. E se for lutar com alguém que entende, né, das nuances do processo, o grau de assertividade vai ser maior, é claro. Exatamente. Né? Não que não possa fazer sozinho, Sim. pegar uma dica, pegar um bizu e fazer. Mas se for com alguém que tem acostumado, know-how, né? Sim. Com certeza vai ser melhor. E o que dá mais dor de cabeça, Felipe Marcão, assim, na questão do processo administrativo é o acompanhamento, porque o julgamento ele é um pouco moroso. Então, até vou deixar aqui uma outra informação importante. As pessoas acham que não vale a pena recorrer de multa, porque elas acham que vai perder tempo. Mas olha só, tem um ponto importante. Quando você recorre da sua multa de trânsito, você tem 2 problemas. Um é o valor da multa, né? A gente sabe que tem multas aí até de R$5.000. Tem, a lei seca, por exemplo, é R$2.934. Depois a gente fala um pouco mais até de lei seca, tem algumas informações que eu acho importante. E foi multa de 880, 1.400, 293, enfim. Onde eu quero chegar? Que recorrendo da multa de trânsito, você tem a possibilidade de suspender o pagamento desse valor. Então, por exemplo, ao invés de pagar o valor dessa multa, você recorrendo, você consegue licenciar o seu veículo, por exemplo. Se você estiver comprando aquele veículo, você pode transferir ele para você. A própria legislação diz que não incidirá, né, para fins de licenciamento, transferência, se ainda não estiver esgotado a questão do processo administrativo. Se não tiver transitado em julgado, a pessoa pode recorrer e vai suspender a questão do valor. E o que é mais importante é a questão da pontuação na CNH. Tem muita gente que perde a carteira, por quê? Porque não recorre da multa de trânsito. Vai acumulando os pontos nos 12 meses, chega lá no limite, que hoje, né, é de 39, se a pessoa chegar em 40, já o processo é instaurado. Mas por quê? Porque ela não recorreu. Porque se ela recorresse, aqueles pontos ficariam suspensos e aquele processo não poderia ser instaurado enquanto aquele recurso não fosse apreciado, entendeu? Então estivesse tramitando ali. Pois é, então é um outro detalhe importante que todos os condutores devem, né, se atentar. É importante sim recorrer das multas de trânsito. Você contando esse desenho aí do que pode acontecer, já me veio aqui uma dúvida que pode ser de algum ouvinte. Eu comprei um carro. E aí tomei uma multa lá, vamos botar uma multa de lei seca porque o valor é significativo, né? R$3.000 praticamente. E aí eu entrei com o recurso dessa multa. Sim. E aí eu negocio o carro com o Marcos aqui. Ele pode transferir o carro normalmente para ele? Pode sim, sem problema Pode, nenhum. mas se lá na frente eu perder esse processo... Pois é, esse é um grande problema. Perder esse processo, sim. Essa multa... É de responsabilidade de quem? E aí o pepino? Infelizmente... É do comprador. O abacaxi é do comprador. Vai ficar no carro atrelado à placa, não tem como Mas desatrelar. E a pontuação da carteira não, A pontuação né? não. A pontuação é de quem foi o condutor, exatamente. É porque é o seguinte, a pontuação está sempre atrelada ao condutor. Lei seca teve abordagem, né? Porque não tem como saber que alguém está embriagado. Foi identificado o condutor. Então, todas as vezes que alguém é parado na operação lei seca, tem o CPF e o número do registro. Já então, vai direto. Quem vai perder a habilitação? Quem estava dirigindo.
Agora, quem responde pelo valor da multa? Por exemplo, eu peguei o carro... Legal. É, o proprietário legal. Então eu peguei o carro do Felipe emprestado, fui parar na lei seca. Gabriel perde a habilitação porque ele era o condutor. Mas os 3 mil vai de bônus para casa do Felipe. Por quê? Porque ele é o proprietário do veículo. Então já fica um alerta aqui, um aviso para quem está adquirindo um carro. Se você estiver adquirindo um carro e se esse carro tiver com uma multa suspensa por recurso, você aí, ouvinte, precisa negociar já com quem está vendendo. Exatamente. De repente deixar esse valor acautelado e falar, meu amigo, eu vou abater esses 3 mil. Se você ganhar a multa, eu te devolvo. Caso contrário, eu já tô com esse valor que eu vou ter que pagar a multa. Até porque o nome que vai ser inscrito em dívida ativa e tudo é do camarada aqui. Ponto muito importante, Felipe. Comprou, né? Ponto então, muito importante. Já fica resolvido isso. Vai comprar um veículo, tem que ser feita uma pesquisa prévia, né? O é nada outro... consta, né? Para ser visto ali se tem infrações ou não, se tem infrações em efeito suspensivo ou não. Porque o que você falou, você tá corretíssimo. Isso acontece. O camarada ele vai comprar e aí às vezes ele cai na lábia do vendedor que até por inocência fala, não, irmão, isso aqui eu já tô já resolvi. Olha aqui, ó, tá vai cair, a multa vai cair. Multa vai cair. Então mas não é bem assim, não. Não é bem assim. A multa em efeito suspensivo, perfeito, Felipe. É importante a gente usar esse espaço para esclarecer de fato, né, tudo que acontece no dia a dia. O nome diz, suspensa temporariamente. Tá hoje, mas pode não estar amanhã. Então, daqui a 2 anos você comprou o carro e você está achando que a multa é de quem te vendeu? Não. A multa pode ser julgada, pode ser indeferida, ela vai aparecer no seu Renavan. E aí você comprou o carro com multa e quer vender, você que vai ter que pagar ou quem estiver comprando seu carro. É um acordo entre comprador e vendedor. Mas viu suspenso temporariamente, é importante ter um diálogo, né, entre as partes para que fique muito bem esclarecido esse ponto. E eu já vou entrar em outro pepino, porque eu já comprei 1000 carros, né? Então já aconteceu de tudo comigo, irmão. De coração. Tudo que tu imaginar de problema já aconteceu. Essas multas que surgem, porque quando a gente vai comprar um carro, você puxa ali o nada consta e tudo mais. No entanto, às vezes não tem nada. E depois de um tempo chega uma notificação de uma multa lá de trás, porque, sei lá, que cargas d'água não entregaram, não cumpriram com prazo e tudo mais. Você já deve ter visto alguma coisa nesse sentido. Sim, é verdade. Isso é arbitrário? Pode acontecer? Como é que você tem a falar sobre essa situação? É um ponto muito interessante. Só pepino, né? Só pepino. É um abacaxi isso aí. Mas legal. A gente está aqui para debater esses assuntos mesmo, que fico em dúvida. E outra, não somos senhor da razão, né? Não, se tiver algum especialista assistindo que puder, se puder contribuir no comentário aí, falar da sua experiência. Exatamente. A gente está aqui para trocar ideia mesmo. É isso, para analisar todos os casos, né? Então, nesse teu caso concreto, Felipe, é o seguinte... pode acontecer de eu ter vindo aqui hoje, né, e posso ter tomado uma multa nesse trajeto. E eu posso vender hoje o carro para vocês. Vocês podem me pagar aqui agora, a gente ir no cartório daqui a pouco. E no carro não tem nada. Amanhã tá no Detran. E amanhã no Detran. Transferir. Pois então é uma coisa que tem uma lacuna aí da legislação, porque o órgão ele tem até 30 dias para expedir a infração. Não é para chegar na nossa casa. É 30 dias para pelo menos ele enviar para o correio. Então, assim... Nesse lapso de tempo de 30 dias, quem responde pela infração é quem o veículo está no nome ainda. Se transferiu o carro, vai para a casa do outro proprietário. Aí qual é a questão técnica? Se foi antes dos 30 dias, a multa, a infração, a notificação é devida. Se passar 31 dias, não é da chegada na casa, e sim da expedição. Essa infração deve ser cancelada nos termos do artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro. E existe um prazo para a chegada da casa? Porque pode ser que o órgão expida a multa, né? E depois o correio leve 6 meses para entregar. Já bugou aqui. Não existe uma regra para isso. O assunto tá bom. O grau de dificuldade tá aumentando. E onde eu vejo essa expedição? Tipo, essa data da expedição que você falou, não é chegar... Porque na minha casa eu tenho controle, chegou. Sim. Mas e a expedição, para eu saber se o órgão lá expediu a multa deve ter um carimbo dias? Lá na carta, não? Na carta tem, perfeito, Marcão. Na carta vem lá a data que ela foi expedida e alguns órgãos dão essa informação também no nada consta. Só que o nada consta, assim, por exemplo, Prefeitura do Rio é uma coisa, Detran é outra, DR, que é o Departamento Estadual de Rodagens, é outra coisa. Então, assim, vai variar de órgão para órgão de que multa é essa, se ela vai estar disponível na internet ou não. Mas aí é um ponto que aí eu preciso falar como especialista. Por que é importante você contratar um especialista para recorrer à sua multa? O primeiro argumento é esse, já começa por aí. Você pode ter avançado sinal vermelho meio-dia, tá lá a foto.
Aí todo mundo pensa, é impossível ganhar essa multa. Não tem como recorrer. Muita gente fala daquela frase aí do dito popular, batom na cueca. Não tem como. Não, tem foto, irmão, tem foto. Não é bem assim. O órgão tem pré-requisitos que estão previstos na legislação que precisam ser cumpridos. Se ele não cumprir esse pré-requisito, que é a expedição em 30 dias, por mais que seja meio-dia que ele avança do sinal, essa multa sim pode ser cancelada. Então é importante você ter ou uma assessoria ou consultoria de um técnico, ou que você de fato busque algumas informações importantes para você fazer a sua defesa correta. Porque aquela multa pode chegar na sua casa, você pode achar que ela está correta, mas tem ali uma falha que possa gerar nulidade, entendeu? Então, só respondendo a tua pergunta, Marcão, sobre aonde a gente encontra essa informação, na própria carta tem. Tá, Felipe? Na própria carta tem lá. Na notificação, né? Na notificação, tanto de autuação... Conta de penalidade. Tem que ter. Se não tiver, tá tudo errado. Aí é mais um erro. Mais uma falha para... Se você não tiver acesso à carta, e tem uma outra pergunta muito boa, e aí, o correio não te entregou. E aí, como é que fica essa história? Bom, aí a maioria das multas tem o aviso de recebimento, que é para saber quando entregou e quem recebeu. Só que isso não é uma obrigatoriedade, tá? Pelo Código de Trânsito Brasileiro. Tem até um debate judicial nisso, tá? Onde existem pessoas que acham que sim, e aí tem também corrente do judiciário que diz que não. Porque o AR a gente sabe que é caro, então encarece o custeio dessa operação. Mas a maioria dos órgãos entregam com AR. E aí a gente consegue provar se o correio foi na sua casa ou não. Só que aí deixo aqui também uma crítica, né, para os correios, porque aí eu posso dizer como especialista que eu já vi vários casos, eles colocam lá ausente. Falam que foram na sua casa 3 vezes. Mas você diz, não, mas eu moro num condomínio. Como é que ninguém recebeu? Lá tem o porteiro, tem a pessoa responsável por aquilo. Eu digo aqui para vocês, tá? Eu já vi vários casos que estava escrito assim, falecido. Caraca. E aí? E o cara nem falecido. E o cara nem falecido, vivo. E o cara vivo. Caraca. Então, aí eu vou colocar mais um ponto aqui de defesa, mais uma linha de raciocínio técnico que pode ser utilizado num recurso de multa. Você, como proprietário, pede o aviso de recebimento. Aí imagina que está lá você como falecido e você vivo. E aí, isso é motivo de nulidade ou não é? Claro que é, porque cercearam sua defesa, né? Feriu ampla defesa e contraditório. Já te aplicou sem te dar direito de se defender. Né? Tá provando que tá vivo. Os caras disseram que você estava morto. Eu já vi muitos casos deles ausente. Aí, quando eles falam ausente, não basta ter uma vez. Tem que ser 3 tentativas. E tem que estar a data e a hora. Aí tem a data e não tem a hora. Tem a hora e não tem a data. Né? Pode parecer um pouco subjetivo para quem está nos ouvindo, mas não é assim que funciona mesmo. São detalhes. Isso é bom pra galera ver, porque às vezes quando você falou assim, por exemplo, tu tomou uma multa, tem câmera, fotografou meio-dia e pode ser que caiba recurso, aí o pessoal tá falando, ele vai fazer treta pra ter recurso. Não é treta, é porque tem algumas exigências que precisam ser cumpridas e às vezes um detalhe dessa exigência não foi cumprida é onde você consegue reverter. É o motivo de nulidade que está previsto no próprio Código de Trânsito. É, tudo dentro da lei. Exatamente. Show de bola. Eu costumo dizer que a regra do jogo vale para os dois lados. Exatamente. Então, assim, do mesmo jeito que nós, né, todo cidadão deve cumprir com seus direitos, com seus deveres, e tem também os seus direitos, da mesma forma o órgão de trânsito, se ele não cumprir os deveres, aí vicia todo o processo, a multa tem que ser cancelada. Tá? Outro detalhe, outro parênteses, se tratando de excesso de velocidade. Muita gente acha que não tem como ganhar excesso de velocidade. Tem sim, porque aquele aparelho a gente chama de aparelho de fiscalização metrológica, ou seja, ele mede. E aquilo ali, se é um instrumento metrológico, é de tecnologia, debaixo de chuva e sol, aquilo ali pode descalibrar, pode desregular. Será que vocês nunca ouviram que a pessoa disse que não passou no excesso de velocidade, mas passou um carro voado? E aí acaba indo multa para os dois. Eu já vi muito isso. Sim, sim. Já vi carro em cima do reboque sendo autuado. O carro estava em cima do reboque. Então, assim, muitos erros acontecem porque aquele aparelho ele descalibra. Eu vou dar um exemplo do semáforo. Quem aqui está nos ouvindo passou por um semáforo e estava piscando amarelo? Aquilo ali está dizendo o quê? Deu algum erro, né? Será que aquele pardal que está ali, aquela fiscalização também não está... Entendeu o erro? Por que a fiscalização eletrônica, eu vou falar pardal porque aqui nós estamos entre amigos, nossos... Né, a linguagem que todo mundo entende. A galera que está nos vendo e nos ouvindo, né, são nossos amigos, então eu prefiro... É melhor falar de forma muito mais simples do que ficar como mais técnico. Claro pra galera então o pardal... Por que o semáforo falha a todo momento? A gente vê no dia a dia. Por que o pardal é infalível?
E aí tem uma regulamentação para isso, dizendo o seguinte: toda fiscalização eletrônica que mede, metrológica, ou seja, de fiscalização de velocidade, ela tem que ser aferida pelo Inmetro de 12 em 12 meses. Então, se você recebeu na sua casa uma cartinha de fiscalização de excesso de velocidade, primeira coisa que tem que ser vista: será que aquele radar, aquele pardal, aquela fiscalização foi aferida nos últimos 12 meses pelo Inmetro? E na pandemia... Onde o cara vê essa porra? Na própria cartinha tem essa informação. Última parada aferição. não é mandrake, não? Não. O cara que aplica a multa, ele que bota? Pode ser. É verdade. É uma dúvida, né? É. Mas é um dado público. Mas é ali que Mas verifica. existe Não alguns tem casos que tu consegue pegar e identificar que ali não estava ferido? Eu tenho vários casos. Na próxima vinda aqui... Então produziram Já provas. tô- Vamos ter que marcar um Produziram outro bate-papo. provas contra si mesmo. Sim! É porque eles têm que botar. Tem Até que porque botar. se ele colocar ali, aí é crime, né? O cara Exato, colocou uma coisa que não exato. foi feita, é crime. Ó, Pô, mas aí não deveria nem aplicar a multa, aplicar, né, se não cara? foi Nem aferido. aplicar. de ofício deveria cancelar. Só que quem reclama é muito... O número é muito menor de quem aceita, entende? Entendi. Então, na dúvida, manda pra todo mundo. Os que vierem reclamar. Tira uma outra dúvida agora aqui. Com relação agora a essas carteiras digitais. Legal. E aí que você fica sendo notificado, né? Ah, praticamente em tempo real Sim, ali, sim, quando a autoridade lança no sistema. Sim. E eu acredito que com o avanço da tecnologia isso vai se popularizar e Sim. vai realmente a gente ter acesso mais fácil. Isso já vai servir como prova de que você está ciente de que, por Sim. exemplo, isso vai substituir a AR. Caminha para isso. Caminha para isso, Tá? né? Hoje a gente já tem um tema muito importante, até a gente tocar nesse ponto na tua pergunta, que a gente chama de Sistema de Notificação Eletrônica, que é o SNE, esse aplicativo, Isso. que aí você recebe todas as informações, tanto da sua CNH quanto do veículo. Então, assim, você tem... Aí é uma dica que a gente vai dar para o público de economia com multa de trânsito. Então, assim, o que está previsto hoje na legislação? Se o Felipe, o Marcos, o Gabriel cometeram infrações e a gente não quer recorrer, ou seja, a gente abrir mão do direito de defesa, porque a gente sabe que a multa está certa. É devida, olhou, não tem erro nenhum. O que acontece? A gente pode abrir mão de recorrer. Com isso, vocês concordam comigo que o órgão de trânsito está economizando dinheiro? Porque eu nem fui lá, não precisou de ninguém para me atender, não precisou de papel. Está economizando a máquina pública. Isso, não precisou de ninguém julgar aquele processo. Então, essa economia, o governo entendeu que ele deveria repassar algum montante para o proprietário que não quer se defender. Então, quem abre mão do seu direito de defesa, ele tem direito a 40% de desconto. Olha aí. Pô, Olha a 40%. dica aí agora, hein? Essa desceu quentinha. É isso aí, é uma excelente dica, mas eu vou abrir um asterisco, igual você falou no início. vamos lá. Nada é tão fácil quanto Porque, parece. com todo respeito ao nosso governo, né, a gente sabe que eles não gostam jogam... de perder. Eles não são nossos amiguinhos, não é verdade? Mas aí tem uma situação que aí eu vou botar os motoristas profissionais de novo no papo com a gente. Então imagina, a gente começa a entender que vale a pena abrir mão do direito de defesa porque a gente ganha 40% de desconto. Só que se eu abro mão do direito de defesa, já não vai ter como eu recorrer. E os pontos vão para onde? Para a sua CNH. Então, se você é motorista profissional, ou então, olha outro exemplo, vou falar agora de quem não é motorista profissional. Você comete 3 multas de avanço de sinal. 21, né? 3 vezes 7. Lembra que quem não é motorista profissional, o limite se torna 19, 20 já seria suspenso? Uhum. Aí você acha que está você acha que tá na vantagem, porque você está economizando 40% em cada uma. Só que automaticamente você está perdendo sua habilitação por 6 meses. 6 meses sem trabalhar. Isso o governo não contou. Com todo respeito, é o governo. Mas tá nas entrelinhas, porque sabe? o cara ele vai ter o desconto no valor, mas ele não tem desconto nos pontos. Os pontos não serão Os pontos perdoados. continuam da mesma maneira. Então, eu fico aqui, deixo aqui, enfim, o que está previsto na legislação. Olha, tem esse caminho, mas olha, se você pagar com desconto, você simplesmente abre mão do seu direito de se defender. Vale a pena para você perder sua habilitação por 6 meses, depois voltar para a autoescola e fazer curso de reciclagem? Aí é um caso. Aí é que entra o serviço de um profissional na área, né? Porque vai ser feita uma avaliação se de fato vale a pena, né? Se contrapor brecha, aquela multa, ou se não, essa multa aqui, cara, não vai ter já verifiquei, correr, né, não tem tu brecha. Vai ter que pagar, não vale vai a ter pena. jeito. O que mais vale a pena aqui é você aceitar os 40% de desconto e manda bala. É um ponto, aí vou abrir um parênteses agora para os nossos amigos frotistas.
transportadoras, empresas de ônibus, cooperativa de transporte. Tem muito frotista aqui com a ajuda da Condutor Legal. Vou aqui abrir um parênteses aqui. Vou aproveitar esse espaço. É teu, pô. Vou aproveitar esse espaço maravilhoso para falar para toda a nossa audiência de como também dá para as empresas economizarem dinheiro. Porque aí muda o cenário. E aí quando fala de empresa é volume alto. Volume alto. Aí vai fazer e o veículo está em nome do CNPJ. Concorda comigo? Uhum. Não tem pontos. Na verdade, então, se ali não é indicar o condutor, mesmo. se não indicar o condutor, vira dobrada. Vira dobrada, é verdade. Mas então, aí é uma questão de... Eu tenho vários clientes frotistas e cada um deles tem uma política. Uhum. Tem empresas que preferem não indicar o condutor para não prejudicar o motorista e o motorista que paga aquela infração. Legal, mas olha aí, ele abriu mão do direito de defesa e está economizando dinheiro. Por que é bom, entre aspas, isso? Porque os pontos foram pro vento. O cara não perde a carteira. E a empresa tá feliz, o cara também, tá tudo certo, entende? Porque se o cara perder a carteira, ou seja, o Estado, procurar outro nesse motorista. ponto, ele se comporta de forma extremamente mercenária, né? Porque ele abre mão, ele prega que a política dos pontos é para cuidar do trânsito. E aí ele troca isso por dinheiro, pô. Porque no PJ ele admite não aplicar o ponto... Sim. Pra trocar por dinheiro, que ele dobra a multa. Então, tipo, não interessa quem foi. Será que tá preocupado de fato com a segurança pública, né? Com a saúde pública e com a educação para o trânsito. Com a educação para o trânsito, exatamente. Esse ponto que você colocou parece tão óbvio, mas aí eu também já tive clientes frotistas que, assim, eu fui chamado lá, uma história rapidinho. Uma empresa de ônibus me chamou para fazer um mapeamento que eles estavam gastando R$50 mil de multas de trânsito por mês. Pô, um valor muito grande. Eu falei, beleza, vamos lá, deixa eu tentar ver, me dá um final de semana aí que eu vou tentar dar uma olhada para entender o que está acontecendo. E aí, na verdade, aquela empresa ela não estava cometendo R$50 mil de multa. Exatamente o que você falou, Felipe. No CNPJ a multa dobra. Então eles gastavam, eles cometiam R$25 mil, só que não indicava ninguém. Então eles estavam levando a multa NIC, multa por não indicação de condutor. Então eu chamei lá o diretor e falei, olha, se você quer diminuir isso na fonte já... De cara já indica o cara. Menos de 50%. Ó, a gente faz, claro, uma palestra para todos os motoristas, mostrar os números, a impunidade passou, só que agora a gente vai começar a indicar. Quem continuar vai perder a habilitação, vai perder o emprego. Então, assim, a gente conseguiu diminuir com prevenção, com educação para o trânsito. Eu faço questão de abrir um parênteses aqui, Felipe, Marcos, que parece que a gente, como especialista, por conhecer a legislação, a gente prega impunidade. Recorre que não perde a habilitação. Parece que a gente está criando meios para a pessoa não ser punida. Não é bem assim. Eu, como especialista, né, da área de legislação de trânsito há mais de 12 anos, eu falo o seguinte: o meu trabalho é lutar pelo que está previsto no Código. E, antes de mais nada, sempre antever problemas. Então, por que as pessoas cometem muitas infrações? Porque, na maioria dos casos, elas não são devidamente notificadas. A cartinha não chega. Então, você vai cometendo infrações porque você acha que não cometeu. Chega agora em janeiro, que você vai pagar IPVA, descobre que tem 20 infrações. Quando você viu, a vaca já foi pro brejo. Agora, se todo condutor fosse devidamente notificado, ali naquela primeira multinha que você cometeu, sem dúvida você tiraria o pé, porque sai dinheiro do bolso. O alerta ajudaria. Sai dinheiro do bolso. E ainda tem a questão da suspensão da CNH, né? Então, o que eu prego nas empresas e para quem eu tenho, né, a oportunidade de palestrar é dizendo, olha, se preocupem em estar atualizado com as suas informações. Então tem hoje o SNE, que é um excelente aplicativo. A Condutor Legal criou o aplicativo, né, também, que avisa todo condutor se cometer uma infração no veículo e se entrar algum ponto na carteira. Eu acho que isso já notifica, né, para que você tenha ali. Aí, o engraçado, no bom sentido, é que eu mando um textinho, né, devido à sua quantidade de pontos. Ó, Felipe, se liga aí, malandro. Se liga. Tua hora vai chegar. Essa hora tá pertinho. A minha hora já chegou, que eu já perdi minha carteira e tive que fazer reciclagem. Mas já tem um tempo. Já faz parte. Tenho certeza que você aprendeu e agora tá tudo certo. Não, cara, eu vou jogar bem limpo aqui. O que acontece? É muito difícil, cara, você ter, por exemplo, 2, 3 carros no teu nome. Sim. E cara, tu não romper essa barreira dos 20 pontos, cara. Concordo. Por exemplo, na ocasião eu tinha o meu carro 19, no meu nome. Tá, 19. Romper dos 19, atingir 20. Boa. Tinha meu carro, cara, e meu pai tinha uma van que eu comprei na época pro meu nome pra ele trabalhar. Pô, um carro de trabalho, que o cara roda todo dia. Sim. Pô, não tem como, irmão. Não é culpa do cara. Que, assim, uma hora vai acontecer. Uma multa lá dele, uma minha. Sim. Mais uma terceira multa. Hoje quase tudo é gravíssimo. Muitas multas são gravíssimas, né? Sim. Então, tipo assim, perdi. Fazer o quê? Tive que fazer a reciclagem, todo o processo,
né? E a provinha lá e peguei a carteira de novo. Que bom. Entendeu? Mas eu particularmente não concordo muito com essa sistemática dos pontos. Eu tenho diversos questionamentos, como de várias multas, tipo no Rio de Janeiro, avanço de sinal. Avanço de sinal é um problema? Cara, eu lido com perícia de acidente de trânsito. Eu vejo toda hora merda. Sim. Inclusive, na legislação diz que diante de todo cruzamento, todo condutor deve ter prudência especial. Isso não está relacionado a avançar sinal ou não. É prudência especial porque ali é uma zona crítica. Sim. Não dá pra você acreditar, até você que nos ouve, não dá pra acreditar que porque tá verde, sim, eu posso roletar o sinal. Concordo. Não pode, cara. Sim. Pode acontecer qualquer zebra ali e um acidente vai ser fatal. Perfeito. Mas a gente vive num Rio de Janeiro de assalto pra caramba. Então você fica parado num sinal, aí tu passa pelo sinal... Sem ninguém, 2 horas da manhã, de madrugada. Abro um parêntese aqui bem sério. Vocês devem ter visto, como eu, vários lugares do Brasil com a plaquinha. Permitido avanço de sinal de 6 às 22. Tem vários isso. Ó, mas a multa chega, né? Eu estou cavando aqui a plaquinha tá lá. Meu retorno. Só onde tem a placa é que é válido? Pois é. Essa é a pegadinha do malandro. Essa é a pegadinha. E aí, como eu tô dizendo aqui, eu tô cavando a minha segunda vinda aqui ao canal. Que a gente vai ter que ter outro. Não vai ter como. Porque eu vou trazer casos que... Reais. A gente vai colocar aqui, eu faço essa promessa. Boa. Casos do cara meia-noite, a plaquinha lá, o carro lá e o cara multa. Tomou. Ué. E aí? Aí a tua pergunta, só pode onde tem a placa? Minha resposta, até onde tem a placa é melhor ficar parado. Em resumo, porque vai tomar, a verdade é essa. É sério. Não, tomar a multa, então pode acontecer. Vai ter que recorrer. Vai ter que recorrer. Mas então, em qualquer, mesmo não tendo a placa, quando você recorre, se for entre... 6 e 10 da noite e 6 da manhã... Olha, esse é um assunto polêmico, que assim, eu faço questão de ressaltar aqui o seguinte, não é a opinião do Gabriel, é porque eu vou dizer aí amanhã tem resultado diferente, tem que dizer o que está acontecendo. Isso. Então não é o que eu acho, tá? Tô dizendo o que está na prática hoje. Existe até lei estadual e lei municipal falando de 10 da noite e 6 da manhã. Então, se a gente for levar o que... Lei é lei, né? Tem que ser cumprido. Se a gente for levar o que está previsto na legislação, aí eu vou abrir olha como são tantos detalhes na legislação de trânsito. Né? Trânsito é de cunho federal, é um assunto federal. Então, só pode legislar sobre trânsito a Câmara. Ponto. Depois Senado, depois o presidente sanciona, entra em vigor. Só que a LERJ, Assembleia Legislativa, e a Câmara Municipal do Rio resolveram entrar no assunto federal. Se meteram na parada. Se meteram. Aí é o seguinte... Em regra, são leis inconstitucionais, porque não tem competência para legislar sobre o tema. Só que toda lei que entra em vigor, ela é válida desde que tenha o ADI, que é a ação de inconstitucionalidade. E elas estão em vigor, então, ou seja... Porque ainda não teve o tal do ADI. Não teve, então elas estão válidas. É porque, assim, para mim, como um estudante de direito, é difícil falar isso. Uma lei... É porque tem a hierarquia das leis, e a gente tem que respeitar. Mas na prática tá valendo. Tá valendo. Então, assim... A gente não deveria ser multado. Vamos esclarecer os pontos. Por quê? Porque tem lei estadual e lei municipal. Só que no fim, você recorre, tem a plaquinha e perde o recurso. Eita porra. Eu vou contar um outro detalhe aqui. Eu fiz um caso de 6 multas. O cara era multa de van. Campo Grande, Cascadura. Então ele tomou 3 na Eterge subindo e tomou 3 voltando na altura de Santíssimo. No período da noite. Aí eu fui fazer os recursos dele, beleza, tudo baseadinho, bonitinho. Chegou no dia que eu fui protocolar o processo, caiu o sistema. Eu dei os 6 processos para a pessoa da prefeitura, ela cadastrou 3 e, Gabriel, caiu o sistema. Ah, tá bom, volta amanhã. Eu falei, tá bom. Aí eu voltei no outro dia, protocolei mais 3 processos. 3 processos do dia anterior foi para uma junta de julgamento. 3 foi para outra. Eu ganhei. O do outro dia, já para outra junta. Eu perdi. Porra, pera um pouquinho. Inacreditável. Alguém perdeu a aula ou ali no manual tinha arrancado a folha. Pois não é possível. Então, sabe, mas assim, por que eu fiz questão de dizer como especialista? Olha, não é o que eu acho. Eu vou dizer o que está acontecendo e isso pode mudar. O vídeo é hoje. Né? Hoje é que dia? 15? Hoje 15. 15 de fevereiro de 2023. A legislação de trânsito, gente, ela muda. Então, por favor, você que está vendo esse vídeo... Pode ser uma decisão, pode ser um entendimento. Porque, assim, na prática... Essa legislação municipal estadual nem deveriam existir. Não existe no Código de Trânsito que depois das 10 da noite as pessoas podem avançar. Então eu como teórico, técnico, dizer, olha, é melhor ficar parado. Ah, mas Gabriel, você é roubado, olha.
É o risco. Você decide. Eu não posso dizer que é para você avançar, que eu vou ganhar o teu recurso. Que tem gente que diz que não. Pode então, avançar, calma aí. Que entra com quem recurso. diz que pode avançar não é o federal. Não, é estado e município. Tá. Agora tá... Então, assim, via de regra, aquela lei pode ser arbitrária ali. Ela ser invalidada. Então... Entendi. É um desafio, sabe? Mas eu assim, acho uma covardia. Pra mim era o contrário. Pra mim, o federal tiver... dizia que podia. Não há nada na legislação federal, no Código de Trânsito Brasileiro, que é uma lei federal, e nas resoluções do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, que agora virou Secretaria Nacional de Trânsito. Os caras do federal estão em Brasília, mano. E lá em Brasília pode circular meia-noite, 1h da manhã, 2. Aí, se chegar no Rio de Janeiro, circular e parar no sinal vermelho, vai dar ruim, mano. Eles estão lá, mas eles não são de lá, né? Que, tipo, cada um representa seu estado. Então os caras sabem da realidade dos estados. Essa é a verdade. Mas o maior absurdo de todos, eu digo pra vocês, é a história da plaquinha lá dizendo pode. Isso é covardia. Você isso passa. Isso é covardia com o cara. O cara tá ali dizendo, pô, eu acho o seguinte. Tem plaquinha, parceiro, é indiscutível. O cara que avistou a plaquinha, ele não pode ser penalizado. Sim. Cobra de quem botou aquela plaquinha lá. Sim. E não era, irmão. Gabriel, vou aproveitar que a gente tá falando de algumas esferas. Legal. E aconteceu comigo, tá? Uma vez eu tomei uma multa. E aí eu olhei lá pra trás da multa, vi o local que tinha que fazer o recurso, fui até o local e fiz o recurso. Que e legal. aí meses depois apareceu uma outra, eu nem olhei pra trás do papel, fui direto no mesmo local. E aí quando eu cheguei lá, a pessoa que me atendeu falou, cara, essa multa não faz parte aqui dessa esfera, você vai ter que ir em tal lugar. E aí que eu fui descobrir que, na verdade, você pode tomar multa em esferas diferentes, da Polícia Militar, da Prefeitura Municipal, Perfeito. Umas que tem que ir no Detran. Como que funciona isso? Vamos explicar pra galera. Legal. Aí. É um ponto importante da gente esclarecer, realmente paira muitas dúvidas. Vou dar o exemplo da Barra da Tijuca. A pessoa foi ali na praia, foi tomar lá banho de mar, estacionou indevidamente. Essa infração ela pode ser feita pela Prefeitura do Rio, porque é uma multa de estacionamento e parada irregular, competência municipal. Porém, os agentes, os órgãos podem ter convênios entre si. Então a Polícia Militar, se a gente for olhar a questão clara, a Polícia Militar é Estado. Então deveria ser somente uma fiscalização de questões relacionadas ao veículo. Se está em má conservação, né? Se aquele veículo está no funcionamento correto, o equipamento obrigatório. Só que a Polícia Militar tem convênio com a Prefeitura do Rio. Então a Polícia Militar também atua naquelas infrações do município. Assim como agentes municipais, se estiverem o acordo entre o município e o Estado, podem também atuar com o talão que a gente chamava antigamente, era talão e caneta. Agora é o palm top, tudo digital. Mas então, como é que funciona essa parte? Se a pessoa estiver, né, num local em que há um agente ali do município, aquela infração vai ser da prefeitura daquele local, ponto. Mas se tiver ali um policial militar e aquele policial estiver devidamente conveniado àquele município, aquele policial vai poder também lavrar aquela infração. Diferente, por exemplo, da rodovia. Ali a PRF vai fazer aquela fiscalização. Ou a gente indo para Cabo Frio, ali tem o DER, Departamento Estadual de Rodagem, que aí já é um outro órgão. Só que a Polícia Militar também tem convênio com o DER. Então, no final das contas, para responder de forma objetiva, é muito importante que o proprietário de veículo, ao receber a carta, ele entenda que órgão é aquele, primeiro passo, se é a prefeitura, se é Estado, se é se é a União, por exemplo, e tentar entender que aí vem escrito lá, matrícula do agente. Quem foi o camarada que autuou. Exatamente, sempre vai ter essa informação. E a partir disso você vai começar a buscar se aquele agente é daquele órgão ou não e se aquele agente está conveniado àquele órgão ou não. Todas essas informações... Pode ser arbitrário também. Pode, sem dúvida nenhuma. Não, perfeito. Mas a questão, eu entendi a colocação, mas a minha falou, questão era um pouco antes disso, Manda né? aí. Que você já esclareceu, que é só de você saber aonde você... Na própria carta que recebe. o recurso. Na própria carta tem ali escrito. vem escrito qual é o órgão, né? Se é PEMERG, por exemplo, vai se é a tá lá. Prefeitura Municipal. Sim. Agora eu tenho uma outra dúvida. Legal. Por exemplo,
todas essas multas, se eu quero adquirir um veículo, né? Reportando pro camarada que tá comprando um carro novo. E aí ele tem aquele sistema de consulta nos Detrans. Que novo não, seminovo, né? É, um seminovo. Novo, deu pra entender. Novo é 0, não vem multa. Bom, pelo menos muito bom, muito bom. Que não, né? Tá bom. Eu entendo. Essa eu ainda não vi até hoje. Não, cuidado, tudo pode acontecer. Mas enfim, camarada comprando um carro seminovo. Sim. E aí ele vai fazer a consulta. De nada consta. A maioria dos Detrans aí tem lá a consulta. No Rio de Janeiro, por exemplo, que é onde a gente tá, tem lá a consulta de nada consta. Perfeito. No entanto, cada órgão desse que a gente falou aqui também disponibiliza uma consulta. Sim. Eles são obrigados a alimentar o sistema do Detran. Eu posso confiar só no Detran? Ou não posso confiar em ninguém, eu tenho que consultar todos. Porque, por exemplo, a prefeitura tem um sistema de consulta verdade. da prefeitura, Sim. tem um sistema de consulta da PRF, tem um sistema de consulta do DR. Perfeito. Né? Então, tipo, o cara vai ter que consultar tudo e ninguém consulta isso. Eu falo porque eu faço essas consultas nos casos que eu atuo. Trabalho pra caramba. Então, assim, o certo é fazer isso tudo, porque pode acontecer, tem prazo, se não acontecer, o cara já é motivo pro cara recorrer. Felipe, eu te diria que essa pergunta é excelente de verdade e não tem uma resposta específica, tá? Em regra, todos os órgãos têm por obrigação de estarem conveniados, né? Num único local. Quem é o Departamento Estadual de Trânsito? Detran. Aonde você licencia seu carro? No Detran. Aonde você... Acho que tudo tinha que chegar no Detran. Isso. Na teoria, porque na regra chega. Na regra chega, só que às vezes não chega. Então, tem casos que às vezes, tipo, tá constando na prefeitura, mas não tá constando no Detran. Cara, eu gravei um vídeo na pandemia que eu fiz um vídeo chamado Tsunami das Multas Vem Aí. Porque os sistemas travaram, né? O ProERG, o sistema do... Você entrava no Detran e dizia assim, não há multas para o seu Renavan. Você entrava na prefeitura, tinha mais de 50 multas pro seu carro. Então, assim, respondendo a tua pergunta, Felipe, em regra, tem que tudo aparecer no Detran. Sim, se funcionar da forma correta. Agora, pode ter um delay de informações e aí a pessoa que está comprando o carro acabar... Agora, na legislação, tem alguma coisa pro cara se defender com relação a isso ou não? Tem. Assim, porque isso vai bater na questão da notificação, do prazo para ele ser notificado. Exatamente. Se passou de 30 dias e não aparece lá, aí já começa a ser um caminho muito bom para recurso. E para ele ser notificado, tem prazo, por exemplo? Não é para expedir a multa, mas para eu receber na minha casa. Então, esse é uma lacuna do Código de Trânsito Brasileiro. Ele não diz assim, a pessoa ela tem que ser notificada. Só que a notificação não é de responsabilidade do Detran, porque ele não te entrega a carta, e sim o correio. Então, como que o órgão vai se defender? Eu enviei. Entendi. Aí a gente vai se defender como? Tem que pegar aquela barreira lá e tentar destruir. Aí a gente vai dizer, mas aí vocês estão desrespeitando a Constituição. Pera um pouquinho, eu não tive ampla defesa contraditório. Aí olha só o ponto. Essa defesa nossa, ela é muito palpável para a gente ter chance de ganhar o recurso até o órgão não publicar em diário oficial. Se o órgão não tiver a certeza que você foi notificado, o que ele tem que fazer? Depois de 3 tentativas, expedir em diário oficial que você ou eu tivemos ali aquela infração de trânsito. Como se a gente ficasse acompanhando o diário oficial. Pois é, ninguém faz isso, né? Mas assim, onde eu quero chegar? A galera nem sabe onde acha o diário oficial, pô. Pois é. Não é fácil. E não é fácil. Eu faço esse trabalho e não é fácil. Mas onde eu quero chegar? Tem casos que a pessoa não é notificada. Aí eu vou lá. Deixa eu ver se teve publicação de diário oficial. Não. Aí essa multa tem que ser cancelada. Tem que ser. Aí quebrou um rito processual. Exato. E cabe... Só que assim, claro que isso na prática não é muito simples, né? Tem toda você tem que buscar essa informação. Mas se na prática o condutor, o proprietário de veículo, provar que ele não foi notificado e também não teve publicação em DO, diário oficial, essa infração deve ser cancelada. Por quê? Feriu o devido processo legal e feriu o princípio da ampla defesa do contraditório. A pessoa nem sabia como que ela ia se defender. Uma outra dúvida aqui, que deve ser dúvida de muitos. Existem algumas multas que não são pontuáveis, né, para carteira. Por exemplo, aquela multa de não transferir o veículo dentro do prazo de 30 dias. Sim. E aí, automaticamente, o Detran ele não computa isso para perda da carteira, ou ele computa, o cara perde, ele tem que se defender? Legal. É uma excelente... Toda pergunta eu tô dizendo que é excelente, mas é que só tá vindo um assunto interessante. Felipe se preparou para fazer as perguntas, né? Eu tenho carro há 200 anos, você. De multa eu já tomei de tudo quanto é jeito. Valeu a pena ele ter ido para reciclagem, viu? Tá careca de saber das coisas. Mas, Felipe, essa foi uma inovação também da mesma alteração que teve dos 20 para 40 pontos, né?
não havia essa possibilidade. Se você perdesse o prazo de 30 dias, era uma infração grave, você perdia a carteira. Tinha muita gente que perdia a permissão. Lembra que na permissão não pode ter nenhuma grave nem gravíssima? A pessoa comprava o carro, a pessoa não sabia. Passou os 30 dias. Passou, por algum motivo. Multa de balcão, porque a pessoa nem cometeu infração de trânsito, né? E a pessoa, quando ia renovar, estava bloqueada, tinha que voltar tudo do início. Então, assim, foi até eu achei legal esse ponto. Eu falei que eu critiquei o governo agora há pouco atrás, né? E agora eu quero elogiar. Porque foi uma inovação do Código de Trânsito, onde deixou de pontuar a verdade, onde esse tipo de infração não vai fazer com que a pessoa perca ponto na CNH. No entanto, isso só aconteceu agora, nessa última reforma de aí. 2021 para cá, então tem olha que absurdo. Essa é uma delas. Uma delas. Mas tem outras? Foi a maior, teve várias. Foram mais de 40 pontos que foram alterados em 2021. Porque olha o absurdo. O cara ele é penalizado por uma multa, né? Assim, você perder a tua carteira ou você precisar fazer uma reciclagem, vamos falar pra parte lógica. Sim. Porque você não tem a devida habilidade com o trânsito. Sim. Então você não está apto a dirigir. Né? O que tem a ver um processo de transferência que é meramente administrativo? Burocrático. Que você já é penalizado em dinheiro, porque tu vai ter que pagar a multa. Mas... Aí, por exemplo, eu... trabalho embarcado. Sim. E aí, comprei o carro, fiquei enrolado aqui, embarquei, 30 dias pra não sei pra onde, perdi o prazo, irmão. Perfeito. Foi bom tu falar sobre isso, sobre você já é penalizado em dinheiro e você vai ser penalizado em pontos. Porque eu já assisti alguns vídeos, né, aí nas redes sociais que demandam exatamente isso, né? Você sofre 2 penalidades. Tem já algum entendimento sobre isso? Isso de fato acontece em algumas regiões, de que se você... vai assumir os pontos, você não teria que pagar a multa, ou se você pagar a multa, não teria os pontos. Isso existe ou é fake ainda? Né? Não vou te dizer que é fake, assim, é um ponto de vista que eu respeito. No judiciário, qualquer tese pode ser pleiteada, né? Você pode chegar lá e pedir o que você quiser. E o juiz pode conceder. Ele pode entender e concordar. Então, assim, eu te diria que não é a corrente... A gente do direito tem que seguir por esse caminho, né? Qual é a corrente majoritária? Que você tem que ser punido com pontos, por quê? Pela segurança viária, pela questão da educação para o trânsito, e tem que ser punido, né, com a pecúnia, dinheiro, porque é uma multa de trânsito, ponto. Eu até concordo, tá, com esse viés do dinheiro em pontos, porque senão você prevalece muito quem tem muito dinheiro. Perfeito. Por que as multas de trânsito tiveram... Ela passou os valores, mais de 10, 15 anos sem nenhuma correção. Para alguns era muito barato multa de trânsito. Então o cara não estava nem aí. Ia fazendo. O que trava que as pessoas cometam várias infrações de trânsito? A pontuação. Para quem tem muito dinheiro, por exemplo. Então é uma forma de colocar todos num pé de igualdade. Quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro vai perder do mesmo jeito a habilitação, pelo limite de pontuação, entendeu? Agora, claro, se o cara tem muita grana e não tá nem aí para pagar um monte de valor de multa, aí o problema é dele, entendeu? Mas esse é um ponto, é uma das explicações, mas a maior seria por questão da educação para o trânsito. Tem que ter uma forma da gente entender qual é o bom motorista e qual é o mau motorista. Você tocou num assunto agora que tem alguns países, salvo engano... Se eu errar, alguém me corrige aí nos comentários. Sim. Mas a Suíça, a multa de trânsito, ela é equivalente ao teu patrimônio ali, ao teu rendimento. Algo nesse sentido. Legal. O que torna um equilíbrio com relação ao efeito que ela causa. Porque, por exemplo, a gente mesmo tem alguns amigos em off que o cara é cheio da grana, o cara vem largando aço, meu irmão, não tá nem aí. Sim. No final paga o cara não tá nem aí. Quanto que me deu de multa? 5 mil? Pô, toma. O carro tá no nome da empresa. Carro no nome da empresa, 10 mil. Isso. Toma e vem embora. É a medida hoje que muita gente faz. Bota o nome da empresa e não perde a habilitação. Então o fato, tipo, de um cara desse que tem um poder aquisitivo, o cara ganha milhões por mês, meu irmão, aquela multa seria milionária. Sim. Entendeu? Então isso faz com que o efeito da punição seja, assim, talvez cause um efeito mais justo entre os diversos perfis da sociedade. É claro, não tô querendo fazer juízo de valor, só tô abordando esse assunto e esse entendimento. Pode ser que... Esse espaço é pra isso, cada um pode ser que você concorde, pode ser que eu discorde, ele concorde, mas enfim, é interessante a gente entender o que tem por trás desse sistema, até pra gente no final, se puder assessorar, inclusive cobrar dos nossos representantes públicos, né, que adotem aí as medidas, até porque essa legislação de trânsito, ela é feita pelos deputados federais. Sim, deputados federais, sim. Isso aí. Quem é que tá cobrando lá? A gente vê um montão de coisa truncada, um CTB cheio de brecha e ninguém cobra os seus representantes. Eu tive o prazer, né, em 2018, eu fui chamado lá em Brasília, no departamento... antes era Departamento Nacional de Trânsito, o órgão que cuidava de tudo. Hoje é a Secretaria Nacional de Trânsito. Para justamente levar proposições
né, de alterações no Código de Trânsito Brasileiro. O legal é isso, que nos últimos anos os deputados, isso eu falo em geral, oposição e situação, têm ouvido especialistas. Quem tem experiência. É isso, porque senão vira... O cara também não tem essa habilidade, esse tato. Sim. Pô, quantas multas você vê por dia, né? E o cara vê quantas multas. Pô, o cara não tem. Então ele precisa do apoio, né? Precisa ser realizado audiências públicas. Sim, exato. Né? Trazer debate, essa galera para debater, para contribuir, Sim. para que no final a gente melhore, né? A intenção aqui não é incentivar ninguém a fazer multa, galera. Então, não é isso. A ideia é educar. Sim. Agora, é claro, instruir você também dos seus direitos. Se defender, exatamente. A se defender, a entender os problemas que podem acontecer. Então não quer dizer que você recebeu a multa e essa multa é devida. Sim. Pode ser que ela não seja devida. Pois você já citou vários exemplos aqui. Sim. Mas, cara, bacana. Tem dois exemplos que eu queria só rapidinho. Pode, fica à vontade. Fica à vontade. É que a gente fala muito, eu gosto sempre de ficar na balança e dos dois lados, assim, a gente demonstrar. Coisas que é errada, né, que a gente critica o governo, mas também que a gente tem que enaltecer. Foi uma medida muito boa. E desde 2016, teve uma alteração na legislação para quem é motorista profissional. As pessoas perdiam muita carteira e a pena mínima 6 meses. Imagina para um cara que é caminhoneiro, ou motorista de ônibus ou taxista, 6 meses sem dirigir. Já era, o cara... Tá maluco, o sustento da casa dele. Isso. Aí o que o legislador pensou? E aí eu falo, né, para vocês motoristas profissionais ou para aqueles que não são, mas têm parentes, amigos, né? Muita gente fica preocupada com os 40 pontos, que agora, né, a gente sabe que é 39, mas de novo, aquele negócio de a gente achar que é 40, mas existe uma coisa chamada curso preventivo de reciclagem. Como é que funciona isso? Vocês, motoristas profissionais, quando chegarem a 30 pontos, por algum motivo cometeu 2, 3, 4 multas, você não precisa esperar perder a carteira. Você pode ir no Detran dizendo, eu quero fazer um curso de reciclagem preventivo. Eu sei que eu já vou estourar essa... Aí você vai lá, Detran, eu sou motorista profissional, deixa eu fazer uma reciclagem online, dá para fazer online, sem precisar ir para autoescola. E aí, enquanto isso, a tua carteira tá válida, da você da trabalhando, e já vai adiantando. Já vai. Quando você termina o curso e faz a provinha do computador, aquela de 30, tem que acertar 21, seus pontos são zerados. Pô, então tu nem perde. Não perde, só perde quem não tem o conhecimento ou quem... Isso já tá valendo. Já tá valendo, tem vigor. É um trabalho que a Condutor Legal faz de prevenção com todas as transportadoras, com todas as empresas de ônibus, porque eles têm o medo de perder aquele motorista de 20 anos de casa. Cara bom. Aí eu vou dar um exemplo para vocês, como a gente não prega impunidade aqui, que o pessoal o Gabriel está ensinando a se livrar da suspensão da CNH, disse que não quer impunidade, mas está ensinando o cara a fugir da legislação. Não é assim, sabe por quê? Eu peguei vários casos de um senhor de idade, bota aí 58 anos, 60 anos, motorista há mais de 30 anos, e ele comprou uma moto pro sobrinho que acabou de tirar, fez 18 anos. E aí ele sentou. A verdade é cheio de pontos, o cara tomou multa sem capacete, não teve abordagem, caiu na conta do coroa. E aí? Acontece mesmo, acontece. Aí vocês imaginam, é legal isso? Uma pessoa de 30 anos de casa... Né? O cara motorista profissional ia perder o emprego, era uma família inteira que perderia ali o seu provento, né? E aí a gente, não, só um pouco. A moto tá com um sobrinho ainda? Tá. Tem compra e venda? Tem. Não, tira essa moto do seu nome agora. Né? Vamos colocar data retroativa, porque nesse caso aqui, o senhor só era o proprietário, mas o senhor não tinha posse. Vamos responsabilizar o gurizão lá. Fiquei muito tempo no Sul, tô até já com a gira. Gabriel, a galera, quando eu falei que eu ia te entrevistar hoje, falou, cara, não deixa de pedir pra ele falar sobre a lei seca. Então a gente vai chegar nesse assunto, vamos tá? Tocar logo. Não sai daí não, porque a gente já vai falar dele. Mas antes de eu falar dele, eu tenho 2 perguntinhas pra te fazer aí, pra tu esclarecer pra gente. Só um ponto. Eu só fiquei um pouquinho chateado que pra falar de lei seca tinha que ter uma Heineken aqui em cima. Pra poder ficar tudo certo. Na próxima, então. Boa. Um chopinho, aí a gente vai falar de lei seca. Vou te falar. Eu acho que a gente tem que marcar um episódio pra falar de lei seca. É verdade. Não, então a gente vai dar uma pincelada hoje e depois pra falar profundamente é com a Heineken na mesa. Boa. Eu ainda trago o etilômetro, que é o bafômetro. Pra testar. No meio da entrevista, a gente vai testando e eu vou falando sobre graus de embriaguez. Olha aí, um sindicante, tá marcado. Um cara que aplica tem recurso. tudo pra dar merda.
Fiquem tranquilos que depois, no dia desse episódio ninguém vai dirigir. Aí é boa. A gente vai vir todo mundo com motorista. Vamos lá, a pergunta é o seguinte. Sim. Hoje, com o implemento da tecnologia na documentação, a gente tem o aplicativo Carteira Digital e muita gente entra lá, baixa o documento e observa que tem como indicar o condutor do veículo. Né? Às vezes o veículo está no meu nome, mas é minha esposa que dirige. Eu vou lá e indico que ela é a condutora principal do veículo. Perfeito. Esse veículo vai receber uma multa. Essa multa já vai direto para essa pessoa? Como que está funcionando hoje? Legal. Olha, é polêmico, tá? Porque assim, tá em funcionamento? Tá. Se você baixar aí o aplicativo do governo, né? Carteira Digital de Trânsito, você tem como lá. Eu tô com o carro de vocês emprestado, vai ficar uma semana, me coloca lá como principal condutor. Tá funcionando? Tá. Você vai botar lá o meu nome lá. Tomei uma multa, vai para quem? Pro Gabriel ou para quem é o dono? A multa sempre vai para casa do proprietário. Qualquer infração de trânsito, por mais que eu seja abordado pelo policial e ele me identifique ali, a notificação vai sempre para o dono do carro. Então essa é a primeira resposta. A segunda é que na prática, Marcos, os órgãos não estão interligados na sua totalidade. Então é muito possível que você me indique como principal condutor do seu veículo. Aí o que eu recomendo? Printe essa tela, né? Deixa guardado de alguma forma. A data, a hora lá certinho. Porque se chegar uma infração na sua casa e você olhar lá na tua consulta de pontos do Detran e aqueles pontos estiverem na sua CNH, você pega aquele print teu anterior àquela infração, ó, que eu já fiz aqui a minha indicação, eu fiz. Aí é problema de vocês do órgão resolver, entendeu? Valeria um recurso seu dizendo, olha, solicito transferência do réu infrator fora do prazo, porque eu já tinha feito. Se vocês não passaram, o problema é de vocês. Porque na prática hoje o órgão vai dizer, mas eu fiz no Carteira Digital de Trânsito. Nossa senhora, mas a gente não está interligado, ele vai se defender dessa forma. A ideia é boa, mas ainda não é uma tá adaptação, 100%, né? A ideia é boa. É espetacular, só que ainda não está efetiva. Tá? Então, assim, eu não estou dizendo aqui que não está... Que não vai funcionar. Pode ser que funcione. Que chegue dependendo do pessoa. órgão que tu tomar a multa também, pode ser que seja mais simples. Agora, eu recomendo todo mundo que está usando essa ferramenta que se cerque de meios. Guarde o print. Para ali na frente. Tentar. Boa. A outra pergunta também é em relação a isso. Uma dúvida, exemplo, né? Vou dar o caso da minha esposa de novo. Ela não toma tanta multa assim, não, tá? Alô, Bruna! Beijo! O Marcão vai te destruir agora aqui. Mas vamos lá. Ela tomou lá uma multa. O carro tá no meu nome, essa multa chegou para mim. Só que essa multa, ela cabe recurso, tá? Ela ultrapassou lá o sinal pós às 10 horas da noite. Só que quando ela chega para mim, há duas preocupações. A primeira, eu consigo transferir os pontos para ela e ao mesmo tempo recorrer? Ou, porque a minha preocupação não vou transferir os pontos para ela, vou recorrer, na intenção de cancelar essa multa. Mas lá na frente essa multa não vai ser cancelada. Aí os pontos vão vir para mim porque eu perdi o prazo de indicar o real condutor. Perfeito. Eu acho que essa é uma dúvida que a galera pode ter em casa. Concordo plenamente e o pepino é esse, não tem jeito. É o seguinte, recebeu a infração hoje, você tem até 30 dias, é o prazo mínimo, para apresentar sua defesa prévia e para indicar o condutor. Então, assim, se você só tem essa chance para apresentar o condutor. Então eu posso fazer os dois ao mesmo tempo? Pode. Eu posso apresentar a defesa e indicar o condutor juntos no mesmo momento. Porque tem muita gente que pensa, não, como eu vou recorrer... Não vou indicar. Não vou indicar porque eu vou fazer lá na frente. Já era, perdeu, aqueles pontos ficarão no prontuário do proprietário do veículo. Então, assim, para não ter dúvida... a chance de apresentar o real infrator é sempre naquela primeira notificação de autuação. Se o camarada perder esse prazo, ele não tem outra opção. Na esfera administrativa. Não, ele tem que entrar com recurso lá, na justiça, na justiça, vai dar uma dor de cabeça danada, então... Ou ele ir por esfera administrativa para tentar recorrer à multa e cancelar. Exatamente. Cancelar a multa. Cancelar a multa, que aí cancela tanto os pontos quanto a multa. Isso. Entendi, não, top. Acho que ficou bem esclarecido. Dá pra show gente de bola. falar agora Entra na lei seca agora. Da desgraçada da cachaça. Opa! Eu particularmente sou suspeito pra falar que eu gosto de tomar uma cervejinha, confesso. Mas quando toma... Não, é importante também, antes da gente entrar nesse assunto, que a Lei Seca, ela é um projeto muito bem sucedido e que resultou em... Deu certo. Deu super certo em várias cidades, não tem só no Rio de Janeiro. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro, e reduziu drasticamente o número de acidentes de trânsito, o que prova que precisa ter punição. A verdade é essa. Precisa ter fiscalização, precisa ter punição, precisa doer no bolso da galera. Eu mesmo gosto de beber. Não sou hipócrita, já dirigi
tendo ingerido bebida alcoólica, né? Igual a maioria aí dos cidadãos. Hoje eu não faço mais isso. Sim. E o principal motivo foi a lei seca. Perfeito. Porque a gente então deu certo, né? Deu certo. Porque antigamente o cara tomava um copinho de chopp e ele falava que assim, foi só um copo. Só que daqui a pouco, foram 2 copos, foram 3 copos, o cara acabava abusando e em algum momento o cara tava bêbado e dirigindo. Sim. Isso é fato. Verdade. Não tem pra onde correr. Então a lei seca, ela travou de fato todo mundo, ela botou todo mundo, meu irmão, não. Pô, tu vai tomar 3 mil de multa, cara. Tu vai perder tua carteira, tu vai... E ninguém quer perder carteira. Vale lembrar que assim, a lei seca ela foi evoluindo ao longo do tempo. Uhum. Ela iniciou com 880 o valor da multa. E ela foi... Depois ela foi para 1.915 e hoje R$ 2.934,70 mais 12 meses de suspensão na CNH. Então é um sucesso, concordo plenamente com vocês. Sou um defensor da Operação Lei Seca. O Estado do Rio de Janeiro foi pioneiro, se tornou referência, né, nesse tipo de fiscalização. Em todo o Brasil, né? Porque eu rodo por aí, já fui convidado para participar de várias fiscalizações. É algo também que tem dado muito certo. Na verdade, ela tem que ser cada vez mais disseminada, né? Uhum. O que eu entendo na parte da fiscalização é que tem coisas também tão importantes do que o álcool. Só fazendo um paralelo aqui, e isso não é crítica, só para deixar, para que as pessoas pensem. Está clinicamente comprovado que digitar no telefone ou falar ao telefone é pior do que o álcool. Uhum. Não estou aqui dizendo que o álcool é menos, tá? Mas eu estou dizendo o seguinte... Até porque o álcool tem nível de álcool. E você olha pro teu celular, tu esquece tudo da frente. Então, assim, eu estou fazendo isso até para conscientizar. Tem gente que tem medo de dirigir e beber. Uhum. Ótimo, perfeito. Mas o que adianta você ficar teclando no WhatsApp no meio do trânsito? É um ato pior do que beber e dirigir. Então, estou deixando aqui só para que as pessoas pensem. E é a minha linha de raciocínio para fiscalização. Se o celular ele é tão inimigo assim da fiscalização, por que não aumentar, por exemplo, o valor da multa para quem manuseia o telefone celular em pleno trânsito? Então, é só esse o recado que eu queria... O problema da fiscalização de quem manuseia o celular é como vai fiscalizar, né, cara? Porque a lei seca, bem ou mal, o cara o cara faz ali. Agora, o celular... O cara vai só canetar e aí... Vai virar. E aí só Deus sabe, Concordo. Né, um contraponto. Como é que tu recorre de uma multa de celular? Sim. Não sei, você é o cara do recurso aí. Bom tema também. Mas é difícil, né? O cara conseguir recorrer desse tipo de coisa. Não, concordo, claro. Né? Agora, pra gente finalizar, e a gente até vai precisar encerrar, vamos ter que gravar um outro programa, não? Deu pra gente... Tem muito assunto ainda que eu queria explorar. Mas você vem em outra etapa, até o programa não ficar muito longo também. A galera, né, acaba se tornando um programa mais cansativo. Mas hoje o camarada aqui foi pego na lei seca. Sim. E aí, qual é a dica, podemos dizer assim? O que é melhor o cara fazer? Beleza. É um assunto... polêmico. O cara fala, o cara bebeu, tu vai mandar o cara não assoprar. Tá, fala aí. Deixa a galera reclamar. Vamos começar pelas penalidades. É importante o cara entender qual é o tamanho do problema dele, se ele se recusa ou se ele assopra. Bom, a lei seca, o valor a gente já falou, R$ 2.934,70 e mais a questão dos 12 meses sem CNH. Isso vale para quem recusa e vale para quem assopra. Que tem gente que acha, não, mas eu só me recusei. Aí tem um detalhe que também, como especialista, eu tenho que fazer uma pequena crítica à Operação Lei Seca para alguns agentes no ato da fiscalização que não dão a informação correta para as pessoas. Porque existe um grande ponto de interrogação, Felipe e Marcos, a gente tomou... Vamos imaginar que isso aqui seja um copo de cerveja. Que horas são agora, por favor? Por favor. 14h55. 14h55. Então isso aqui é um chopp. 10 horas da noite vai ser a hora que eu vou sair da Barra da Tijuca para o Recreio. E eu fui parado ali na Avenida das Américas hoje. Vamos imaginar 10 horas. O policial vai perguntar. Bebeu? Se eu beber, eu vou dizer bebi. Bebi no almoço. Um chopinho no almoço. E foi um chopinho, concorda comigo? A fiscalização vai dizer, olha, é melhor o senhor se recusar, porque se o senhor fizer o teste e acusar qualquer coisa, eu vou te levar para a delegacia, o senhor vai ser preso e vai direto para o presídio. Caraca. Aí botou a faca na cabeça dele e falou, se recusa. Eu, Gabriel França, não sou um especialista, não sei, tô meio fora ali da questão da legislação. Não, claro que eu vou me recusar, senhor policial. Obrigado, porque o senhor foi legal comigo. E aí eu recuso, vou ser autuado, tenho o valor da multa e vou perder minha habilitação por 12 meses. Vocês concordam comigo que um chopinho no almoço
10 horas da noite já tinha passado o efeito. Eu tô falando no caso prático, tá? Teria grande chance, né, de já ter passado. Aí que tá, olha o ponto. Vai demandar de alimentação. Você tá corretíssimo. Poderia, como também não poderia. Porque depende do organismo do cara também, né? Vocês concordam que depende de uma série de fatores? Por exemplo, o Marcos nunca bebeu na vida. Se ele tomou um copo, poderia. Mas aí olha onde eu quero chegar na minha conclusão aqui rapidinho sobre isso. A lei seca diz o seguinte: você fez o teste, não tem tolerância. Isso aqui pegaria, realmente, se eu fizesse agora aqui o teste. Porém, o aparelho tem uma margem de erro. Ó, já mudou um pouco o cenário. Já tem uma brecha. Não é tolerância, mas é margem de erro, que é o quê? 0,04. Então, um gole de cerveja pode, como também não pode, dar a margem de erro do aparelho. Eu seria autuado se desse 0,04? Não. O policial é considerado 0 e o policial teria que me liberar. Primeiro ponto, tá? Então, só estou dizendo o seguinte, eu não estou botando em xeque a fiscalização. Só estou esclarecendo a população trazendo a realidade. O que está previsto na legislação. Então não é 0,0. Se ele está falando que saiu de 0, vai ser preso, não é, né? Não, concorda? Saiu de 0,04. Olha aí que tá, olha só. 0,04 é 0 a 0. Deu nada, você vai ser liberado. Agora, se você deu 0,05 até 0,33, é uma multa igual a quem recusa. E não é prisão. Não é crime de trânsito. Então, nem vai à delegacia? Até 0,3. De 0,05 até 0,33. 33. É porque a galera não consegue dimensionar. O que Então, eu quero propor uma segunda vinda pra ali gente aqui, saber que eu vou pega. dimensionar pra você. Né? Na prática, mano. Vai tomando de golinho ali, medindo. O programa de hoje já teria dado, que eu já teria tomado em 5, 6. Você entendi. também, que tu falou com que certeza. Rapaz, olha aí, hein? Mas é legal, mas se você acha que deve ter um programa Vamos desse, marcar. cara... Comenta aí, ó. Se isso aqui atingir... Quantos comentários, Felipe? A gente vai fazer esse programa. Meu irmão, vai ter de qualquer jeito. Olha só, os caras não querem... Um comentário pra eles não, já... Não pela cerveja. Não pela cerveja. Pelo esclarecimento. Pela instrução. Porque, por exemplo, né, eu hoje, se eu tomei um copo... Foi o exemplo que eu tava Olha dando. que eu trabalho com carro e tudo mais, assim, não sou totalmente leigo. Sim. Se eu tomei um copo e me pararem, eu não vou soprar. Agora, do jeito que você tá falando, eu já vou soprar. Pois é. Ou pensar em soprar. Ou pensar vai que eu caio na margem de erro ali. Exato. Mas assim, de novo, lembra que eu falei que eu ia fazer uma crítica, mas a uma parte do que acontece? Isso. Porque assim, muitos condutores me procuram de todo o Brasil para que eu possa defendê-los, né? Então eu ouço a narrativa do que acontece no dia a dia. E nem sempre o cara tava doidão. Nem sempre. E eu te diria que acontece muito isso. Vou te falar um caso real. Hoje. Um caso real. Um amigo meu saiu pra comemorar aniversário de casamento. Sim. Cara, jantaram num restaurante super chique, tomou meia taça de vinho. Pô, e o cara bebe legal. Tipo, com certeza aquela meia taça não fez nada na carcaça dele ali. O cara ainda jantando. Sim. Pô, saiu, caiu na lei seca, não assoprou, tomou. Aí que tá o ponto. O que eu quero dizer aqui, Felipe... Até eu que não bebo agora, eu tô com medo de assoprar. Mas enfim, o que eu quero dizer pra vocês, meus amigos? A margem de erro 0,04 tá pacificado, beleza. Só que é o seguinte, você que bebeu isso e quiser assoprar, se você for pego com 0,5 ou 0,33, dá no mesmo. Você não é preso, você não vai pra delegacia. Agora passou do 33. 0,34 ou mais, aí é crime de trânsito. Aí deu merda. Aí esse cara tá encrencado e com razão. Grandão. E merece, claro. 0,34 porque o cara ele bebeu de verdade. Na prática, 0,34 o cara bebeu muito. Bebeu muito. Na prática é isso. O cara não bebeu só te diria que 2 chopinhos. Cara, eu te diria que 10 chopinhos não dá 0,33. Porra, então o cara tem que estar ruim mesmo. Te diria que claro, isso é relativo. Pra cada médico. Você que tá escutando isso, cuidado. Você vai tomar 8 shots, vai querer passar na lei seca. Vai Gabriel. Não, calma. Calma. Então, depende do bebeu, organismo. obrigado. É que o organismo do Gabriel é tranquilão, mano. Entendeu? Eu já fiz teste comigo. Aí, ó. E aí, né? Mas enfim, na verdade 0,34, vodka, uísque, bebidas mais quentes e pesadas, drinks, sabe? É o que tendencia... Que vai pegar mais. Ou o cara que tomou uma caixa de cerveja, grande quantidade. Grande quantidade, mas, é claro. Resumo... O cara tá falando alto, o cara tá com olhos vermelhos, o cara tá com as vestes desajustadas, o cara chega na lei seca, xinga todo mundo. É isso que, assim, o que é proporcional a 0,34? O cara que tá louco. O cara que bebeu demais. A gente sabe, né? Não dá pra saber? Sim. Quando a gente chega...
cara passa pela gente. O cara que passou do nível. Normalmente ali, o cheiro da normalmente ele já diz assim: eu não bebi. Exatamente. Pronto, é esse cara aí. Não consegue nem sair do Com carro. todo respeito, eu não bebi, seu policial. Agora, só pra gente concluir que a gente vai precisar encerrar essa primeira parte, que a gente vai agendar um segundo momento pra gente explorar mais aí os assuntos. Hoje, a maioria dos casos de lei seca que o cara não assopra, não faz nada. Dá pra ter sucesso com os recursos aí? Sim, é possível. Tem muita brecha que dá pra... Não. Eu te diria que não tem muita brecha, não. Eu te diria, como especialista, como defensor de condutores, que faz isso há mais de 12 anos, e eu tenho mais de 1.000 clientes por todo o Brasil, sabe? De alcoolemia, de caso de embriaguez ao volante. Eu diria o seguinte, eu tenho vários casos, graças a Deus, de êxito, né, na defesa daqueles condutores. Não estou aqui dizendo que eu ganho tudo e que eu sou e que eu cancelo multa de quem bebe, não é isso. Mas lembra que eu disse para vocês de uma multa de excesso de velocidade, que se tiver um erro ela tem que ser cancelada? Vocês lembram que o órgão tem 30 dias para expedir a multa por correio, que senão ela tem que ser cancelada? Tudo isso vale para a lei seca. Então a questão é o rito processual ali. Exatamente. Será que aquele etilômetro foi aferido pelo... Lembra que o Pardal tem que ir todo ano alguém lá? Legal. Só que tem um outro detalhe. Vocês acreditam que o bafômetro ele foi aferido hoje pelo Inmetro? Beleza. Só que do nada, daqui a 2 meses, ou seja, foi aferido hoje pelo Inmetro. Em regra, só deveria daqui a 12 meses ele ser aferido de novo. Só que no meio, vou botar 6 meses, ele teve que ser calibrado. Se ele foi calibrado... Tem que ser aferido, a calibração. É o seguinte, é porque ele estava descalibrado. Concorda comigo? Se ele estava descalibrado, vocês concordam comigo que ele pode ter punido erradamente um monte de gente? Em algum momento ele descalibrou. Senão não era necessário calibrar, né? Quando que ele descalibrou? Gostei das suas dúvidas. Também é que eu tenho e é que eu coloco, né, nos possíveis recursos. Assim como, né, a questão, por exemplo, do local da infração. Ele tem que ser muito claro. Avenida, número tal. Entende? Perto do... É tipo um ponto de referência, que às vezes não tem número ali, né? Avenida Brasil, em frente, né, à Mocidade, por exemplo. Agora, a Avenida Brasil tem quantos quilômetros? Sei lá, 50. Estou chutando. Aí só vem a Avenida Brasil. Pera um pouquinho. Né? Tem alguma coisa errada, né? Outro exemplo, marca e modelo do veículo. Cara, vocês vão acreditar, eu peguei um caso. Olha, eu trago aqui na próxima vinda, tá? Traz, na próxima já vai vir com a pasta. Eu mostro casos, porque falar que ganha recurso de lei seca, tu pode encontrar um monte de gente falando que falar é muito fácil. Agora, comprovar na prática, mas eu comprovo porque eu ganhei dentro da legalidade, que é aquilo que a gente conversou também, a gente não tá pregando jeitinho aqui. O que aconteceu? O cara foi parado na operação lei seca e ele recusou o teste. Ele tinha que ser multado? Claro. Só que o agente se equivocou com um monte de... Eu não sei se vocês já foram parados. Um monte de processo. Mas não fica um monte de gente lá em pé, e tem um cara que xinga todo mundo. Aí, às vezes, tem uma zona mais conflituosa, os caras também estão com medo, aquela coisa, passa carro voado. Ele trocou a placa, a marca... Trocou o teu veículo, ele colocou o dele, enfim. Aí o cara trouxe pro Gabriel, eu fui parado meia-noite, mas o meu carro é um Honda Civic. Ele multou um Fiat Uno. Aí trocou os condutores e os veículos. Trocou tudo. Meu irmão, e pra explicar, né? Porque imagina, você não bebe. Aí tu para na lei seca, tu tem que entregar teu documento, né? Eles pegam o documento. Aí passa o Gabriel lá. Deu ok, mas chegou a multa pra tu. E a tua esposa pega lá, sabe que tu não bebe. Olha só. Ih, meu irmão, aí ele arrumou mais problema do que ele devia. Arrumou um BO. Mas enfim, foi esse um dos casos que eu consegui vencer. Que eu provei por A mais B que aquele veículo não era do condutor. E que o agente escreveu errado. E aí teve algum erro ali. Pois é. Então esse é o trabalho de um técnico aqui, de um especialista, que quando o cliente é parado na lei seca e recusa, eu já ganhei também casos que a pessoa bebeu e fez o teste e deu positivo. Ué, Gabriel, como é que você ganhou esse caso? Provei que o bafômetro estava sem aferição do Inmetro. Então pode ter tido um erro. Pronto. Então, assim... Ele bebeu, mas ele pode não ter bebido tudo aquilo que o aparelho mostrou a ponto de... fazer ele... E quem diz que tá errado não é o Gabriel França, que tá previsto no código. Na lei. Código. Então, assim, só concluindo, né? Até porque pra gente não estender muito, mas eu faço questão, né, primeiro agradecer vocês, cara. Aproveita e já deixa o teu jabá aí pra galera a galera te seguir. Que precisa também dos deixa seus o serviços, arroba. como é que te acha? Show deixa de o contato bola. aí.
Obrigado. Antes de mais nada, que honra estar aqui com vocês. A gente não imaginava que ia ter, o assunto ia estender tanto, né? Eu fiquei surpreso. Mais de uma hora e meia. Mais de uma hora. Foi bom demais conversar com vocês. Espero em breve estar de volta. Todo mundo que tiver dúvida, fica à vontade nos comentários aí. Depois eu vou estar acompanhando, vou poder responder todo mundo. Agradeço também aqueles que, porventura, tiver alguma crítica, alguma coisa que discorde. É um prazer a gente compartilhar conhecimento. Eu sou Gabriel França, especialista em legislação de trânsito, sou diretor da Condutor Legal, uma startup, uma empresa que é especializada, né, nesse tipo de assessoria, tanto de condutores, pessoa física, também quanto empresas, pessoas jurídicas que têm frota de veículo. Nosso Instagram é @condutor.legal, lá no Instagram. Eu também tenho o Instagram Gabriel França Trânsito, para quem quiser. Estou à disposição para tirar todas as dúvidas. Foi um prazer estar aqui com vocês. Top, bom demais. Uma honra. Pena a gente ter que encerrar agora, mas depois a gente vai marcar e com as provas, vamos trazer mais coisas para ilustrar. E fala pra galera melhor. aí, tu tem esse aplicativo pra galera acessar hoje? Legal. Ele é pago? Ele te entrega? Pra galera que tá nos ouvindo aí, nos assistindo, olha só. Coloquem aí na Play Store e na Apple Store Condutor Legal. Ele é um aplicativo que vai estar gratuitamente para vocês. Vocês vão colocar lá, vão se cadastrar. Eu ainda vou dizer mais. Vai aparecer para todo mundo que baixar hoje o aplicativo, eu vou dar um recurso gratuito, recurso de multa. Se alguém tiver alguma multa de trânsito até R$293, rapaz, eu não tinha top, contado isso para vocês, não deu tempo. Boa. Até R$293,47, que é uma infração gravíssima. Quem cadastrar hoje lá, vocês vão receber uma informação, vocês vão ter acesso à nossa equipe, vocês vão poder solicitar esse recurso gratuitamente. Top. Se falar que veio pelo canal Amigos do Automóvel, a gente vai prolongar esse prazo aí. Isso aí. O cara vai ter que cadastrar. É isso aí, vai ser esse benefício aí. Ele vai falar, pô, eu assisti o vídeo hoje. Não vai levar. Então, não vai levar, no dia que você assistiu o vídeo. Eu gostei. É isso aí. Esse argumento foi deferido, igual o recurso. Viu? Porra, muito bom, hein? Pô, show de bola. A gente que agradece Gabriel, a tua presença, parceirão. Gabriel. Ó, que honra. Bom demais falar contigo. Valeu. Assunto top. Cara, e é isso, irmão. Você vai ter que trazer aqui, se municia lá, legal, que a gente vai... Vai ser um prazer, cara. Vai esmiuçar melhor tudo isso aí, trazer mais informação, agregar valor pra essa galera toda que nos ouve. Porra, gostei, tô muito feliz aqui com a tua presença, cara. Porra, gratidão mesmo por você topar vir, transbordar na vida de tanta gente aí. Obrigado. Beleza? E pra você, ouvinte, não esquece de se inscrever, de compartilhar, de comentar o que você achou, criticar a gente, falar que a gente é feio, que o Marco é careca. Fala alguma coisa. Isso ajuda Só não a gente. Deixa de falar. Isso ajuda o amiguinho aí que tá lutando pra poder trazer conteúdo pra vocês, beleza? Cara, gratidão pela sua audiência aí. Até o próximo vídeo e é isso. É isso aí, galera. E o último recado é: se beber, não dirija. Exatamente. Valeu, se for multado, condutor legal. Estamos à disposição para ajudar. Amigos do automóvel, com vocês. Abraço, pessoal. pessoal. Galera.